Leonel Brizola costumava dizer que a política ama a traição, mas odeia o traidor. Será este o caso de Hugo Motta no futuro breve? Ele vinha sendo tratado como aliado do Palácio do Planalto. A relação do poderoso presidente da Câmara dos Deputados com o presidente Lula parecia sólida. O deputado do Republicanos da Paraíba integrou a comitiva presidencial que viajou em novembro de 2023 para a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Também esteve presente, já como presidente da Câmara dos Deputados, na visita oficial à Ásia, em março deste ano. Em abril, Lula foi o convidado principal de um concorrido jantar na residência oficial de Hugo Motta em Brasília. Um evento que contou com a participação de diferentes campos políticos, mas para o qual nenhum deputado do PL ou do Novo foi convidado. Nessas ocasiões, Motta foi tratado como figura de confiança e interlocutor próximo, a ponto de participar de reuniões bilaterais e eventos de agenda econômica. Nas palavras do governo, tratava-se de um nome estratégico para a articulação política da Câmara. Ontem, quarta-feira, 25 de junho, sob o comando de Hugo Motta, a Câmara dos Deputados votou contra uma série de projetos prioritários para o governo Lula. Entre os itens rejeitados estavam trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e medidas ligadas ao novo arcabouço fiscal. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes convocando sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quinta-feira, 26 de junho, às 9 horas, com a seguinte ordem do dia. A condução da sessão não seguiu o padrão tradicional de negociação com a base. Deputados relataram que o presidente da Câmara colocou os projetos em pauta sem acordo com os líderes aliados e ignorou apelos do Executivo para adiar as votações. O resultado foi uma sequência de derrotas expressivas para o Planalto, como a derrubada do decreto de Lula que aumentava o IOF. Está encerrada a votação. Eu acho que o PT ganhou. Sim, 383, não 98. Está aprovado o PDL número 214 de 2025 na forma do substitutivo. Esse aumento atingiria os mais ricos e permitiria a manutenção da meta fiscal e, portanto, a garantia dos programas sociais do tamanho em que estão hoje. A atitude de Hugo Motta foi lida por parlamentares da base como uma mudança de lado. Sem avisar, o presidente da Câmara passou a alinhar-se com partidos da oposição e com setores independentes que cobram mais espaço no governo. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes convocar. A expectativa agora é de que esse movimento sinalize uma disputa interna por poder na Câmara, com possíveis reflexos sobre a governabilidade de Lula no segundo semestre. Enquanto o presidente Lula evita comentar publicamente o episódio, aliados admitem que o Planalto foi surpreendido. A dúvida agora é se Hugo Motta apenas ensaia uma posição de força, ou se, de fato, rompeu com o governo. Na verdade, tem mais de 300 picaretas no Congresso que só querem saber de emenda parlamentar, né? E muitos deles são milionários mesmo, essa é a realidade, né? Tem que dizer a real. Vou rodar aqui o vídeo do Lindbergh aqui, Aquiles, já passo para você comentar. Pessoal, gente, nós estamos aqui em Brasília e eu peço a sua mobilização, a mobilização da sociedade civil. Foi pautado, anunciado ontem depois de 11 horas da noite, e foi pautado para votação hoje, a derrubada do decreto do IOF. Eu quero explicar a você, que tem muita gente mentindo. Olha, o povão não paga IOF. Na verdade, aqui o que está acontecendo é o contrário. E eu queria que você me ajudasse com uma mobilização. Subisse a tag. Ricos paguem a conta. O que está acontecendo aqui é isso. Eles não aceitam. Você sabe que o Haddad mandou uma medida provisória e taxa mais bets. As bets não aceitam. Aumenta a taxa de fintechs também, não aceitam. Os bancos, juros sobre capital, não aceitam. Aí está mandando uma lei complementar para cortar benefícios tributários, isenções. São 800 bilhões, pessoal. Isso não é aumento de imposto. É você cortar gastos tributários. Então eles se rebelam. O que é que eles querem impor ao governo? Que o governo corte programas sociais. Ao derrubar esse decreto do IOF, o governo vai ser obrigado a cortar mais 12 bilhões. De onde? Programas sociais, saúde, educação. Então é uma votação contra o povo. Entre nessa mobilização com a gente, porque a gente vai fazer essa disputa. Os ricos, os ricaços, têm que pagar essa conta. Esse vídeo aí, quer dizer, ele foi anterior à votação, né? Na verdade.
E eu não vi nenhuma manifestação do Lindbergh posterior e nem da Glaze, né? Então estou esperando para ver como é que eles vão se posicionar. Mas, de qualquer maneira, era isso. Quer dizer, também o governo não vai ganhar, quer dizer, subir no hashtag, né? Quer dizer, tem que ter uma decisão política para dizer, olha, como enfrentar agora? Vai demitir os ministros? Vai ter uma outra postura? Vai convocar a rede nacional de televisão? Vai fazer o quê, né? Como agir diante de um parlamento que é oposição e faz a oposição neoliberal? Pois é, Léo, o que o Lindbergh fez aí deveria estar sendo feito anteriormente por todos os ministros do núcleo duro e em última instância, até pelo próprio presidente Lula, né? A gente viu ontem uma derrota muito forte do governo no Congresso, que derrubou esse decreto que já estava desidratado, né? Já não estava em vigor ali na forma, porque já tinha tido um outro decreto. Então foi uma vitória, o Congresso quis impor ao governo Lula uma derrota política explícita. A proposta do governo visava a justiça tributária. Como disse o Lindbergh, apesar de que quem faz qualquer tipo de operação de crédito paga lá um pouquinho de IOF, sim, então, mas não era exatamente esse o foco, né? Obviamente, a proposta do governo não iria atingir as classes mais baixas, porque, por exemplo, essas classes mais baixas não têm investimentos em letras de crédito imobiliário ou letras de crédito do agronegócio, por exemplo, né? Que era um dos alvos das medidas. Taxação das bets, também é uma medida saneadora, uma medida que aquilo ali deveria ser alvo do chamado imposto seletivo, porque é uma atividade que produz mal para a saúde da população, né? Destacar também a falta de debate, o atropelo, a tratoragem que foi feita e comandada pelo presidente Hugo Mota, a lá Eduardo Cunha, né? Anunciando a inclusão de uma medida tão importante quase na calada da noite, já para o outro dia, né? Impõe ao governo uma necessidade de arrumar aí um outro caminho para cobrir um rombo de 20 bilhões de reais. Lindbergh falou 12, não foi? Mas as receitas oriundas que esse decreto que foi derrubado traria 20,5 bilhões, só para esse ano de 2025. Então, isso na prática vai forçar o governo a se asfixiar ainda mais, né? E aí, finalmente, Léo, é a reflexão que eu faço no artigo que eu publiquei hoje, que é o seguinte: o Congresso ele protege o andar de cima. Ele não permite que o Haddad chegue lá para entregar o boleto do condomínio para o morador da cobertura, utilizando a metáfora do ministro da Fazenda. Se nós temos um Congresso resistente a promover uma justiça tributária, fica demonstrado, patente, que apenas com a institucionalidade o governo Lula viu que não conseguirá mudar a realidade tributária e as desigualdades que imperam nesse país. O que resta? Quem o elegeu. Se nós não dialogarmos com a base da população brasileira, explicar que o que se trata ali é uma questão de justiça tributária e não de um governo taxador, como está se espalhando aí, essa pecha vai ser mantida como verdade. E nós não teremos, o governo Lula já não tem uma base sólida no Congresso, prescindir de chamar a população e mobilizar o povo para defender e explicar o que está acontecendo, ficam materializando condições adversas, Léo, para o Lula enfrentar 2026. Se os partidos do Centrão já estão dizendo que querem Tarcísio e o plano liberal à la Milei, e estão dando demonstrações políticas no Congresso como essa, o que resta ao governo Lula? Resta mobilizar a sua base. É a base que vai eleger o Lula de novo em 26. Espero eu que, vamos dizer assim, com uma pequena ajuste de votar no Lula, um candidato do PT, e não votar num candidato do União Brasil, né? Então, assim, o governo está precisando chamar o seu povo.